A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Confia e use
Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde a partir do versículo 11 está escrito: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu não sei você, mas se existe uma parábola de Jesus maravilhosa, é esta. Na verdade, a maioria dos comentaristas concordam que a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais completas, mais poderosas e de sentido mais profundo, porque nela nós encontramos todas as faces da mensagem do amor de Deus, do perdão de Deus, o Pai, e do plano dele para a salvação do homem. Na verdade, Jesus contou 3 parábolas, e a ênfase era esta, para falar sobre a disposição de Deus de perdoar, a disposição de Deus de amar, a disposição de Deus de ter a nossa vida para si. Jesus contou a parábola da ovelha perdida que foi achada pelo pastor. Ele tinha 100 ovelhas e quando voltou, ele percebeu em casa que faltava uma, e ele deixou tudo e foi até encontrar aquela ovelha, a 100ª ovelha, e trouxe de volta, feliz. Ele também vai contar a parábola da dracma perdida, aquela moeda que aquela mulher perdeu e que era tão preciosa, tão importante, e que ela se empenha ao máximo, e quando encontra, ela também faz uma festa, uma celebração, quando recupera aquela peça que era tão importante e valiosa para ela. Ao contar a parábola do filho pródigo também,
Jesus tinha isso em mente. O filho perdido que foi achado pelo seu pai. O filho pródigo que reencontrou-se com seu pai, que estava longe, que agora está perto, que estava distante em outro país e que agora novamente estava junto com seu pai, de volta para a sua família, para a sua casa. E, meus irmãos, certamente que salta aos olhos de qualquer um de nós e destaca-se nitidamente nesta parábola do filho pródigo, esta mensagem do grande amor de Deus e esta mensagem do grande perdão de Deus que Ele oferece a cada um de nós, de graça. E que alcança e transforma a vida de todo aquele que abre o seu coração para Jesus. Essa história que você viu nos quadrinhos, essa história que você ouviu na poesia da música, e essa história que você ouviu e leu junto comigo na sua Bíblia, é uma história que resume o extraordinário amor de Deus por você. É uma história que resume, que sintetiza a disposição de Deus de oferecer a cada um de nós um perdão que eu não mereço e você não merece, mas Ele insiste como aquele pai que manteve o tempo todo o seu amor por aquele filho distante, desobediente, rebelde, mas que Ele continuou amando de todo o seu coração. Queridos, está então diante de nós nesta noite esta parábola maravilhosa, esta ilustração extraordinária, essa alegoria cheia de ensinos, mas que principalmente fala sobre o amor de Deus e sobre o perdão de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite apenas para esta parte do texto, onde a Bíblia diz que aquele jovem caiu na real, caiu em si, diz a versão que utilizei nessa noite, a NVI. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E levantou-se e foi. Porque o desejo do meu coração é que nessa noite, se porventura temos aqui filhos como este rapaz, que estão longe do Pai, longe de Deus, longe da casa do Eterno, você também caia em si, perceba a sua condição e tome a mesma decisão que a parábola conta que aquele filho tomou. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, a decisão que ele tomou. E eu direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me perdoe, me dê uma nova chance. E ele levantou-se e foi. Aquele jovem decide voltar para casa. Aquele jovem decide voltar para Deus, o Pai. Essa era a ideia que Jesus estava passando para todos os seus ouvintes naquele momento, e é a mensagem que Deus traz para mim, para você, para todos nós hoje aqui também. Quando ele descobre que errou contra o seu pai, quando ele descobre que errou contra Deus, porque você sabe, todo pecado é um pecado contra as pessoas, contra você mesmo, mas todo pecado é principalmente um pecado contra Deus. Quando você agride alguém, você pecou contra aquela pessoa, mas você está pecando contra Deus por desobedecer a palavra de Deus. E quando você faz algo que prejudica a si mesmo, não adianta usar essa justificativa para dizer: ninguém tem nada a ver com isso, o pecado é meu, a consequência é minha. Porque quando você faz algo de errado que prejudica a sua própria vida, você está entristecendo o coração de Deus, porque Ele te ama. Se você não se ama, saiba que Ele te ama. Se você não deseja o melhor para a sua vida, saiba que Ele deseja o melhor para a sua vida. É assim que funciona a mente de Deus, o raciocínio de Deus. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele tem sempre o melhor.
E quando nós estamos nos descaminhos desta vida, quando nós decidimos fazer como este filho pródigo, este filho perdido, saímos pelo mundo, vivendo dissolutamente e de maneira irresponsável, procurando pelos prazeres que esse mundo pode oferecer, nós estamos pecando contra nós mesmos, estamos pecando contra Deus, estamos entristecendo o coração do Senhor, e isso significa que precisamos voltar para o Pai, voltar para os braços do Pai, precisamos voltar para casa. O mais importante aqui desta história é que ele voltou. O mais importante dessa história não é que ele reconheceu o seu pecado. O mais importante não é que ele caiu em si. O mais importante não é que ele estava passando fome e lembrou que lá os empregados do seu pai viviam muito melhor do que ele naquele momento. O mais importante é que ele agiu, ele tomou uma atitude. E diz o texto que ele levantou-se e foi ao encontro do seu pai. Eu quero concluir nesta noite fazendo algumas afirmações acerca deste texto, para ajudar ainda um pouco mais você a entender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite aqui. Primeiro, eu e você somos exatamente como esta parábola. E o personagem que me cabe, e a você também, é do filho pródigo. Sim, você e eu somos exatamente como este filho pródigo, porque enquanto não temos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, como este jovem perdido também nós estamos. Perdidos, sem rumo, sem direção, sem sentido para a vida. Portanto, por favor, não sinta-se ofendido, mas eu preciso afirmar nesta noite que se você ainda não tem o Senhor Jesus no seu coração, você é como a história, a parábola, você é como o filho pródigo. E sabe, sem ser sensacionalista, como a parábola, quem ainda não está em Cristo, vive no mundo comendo as alfarrobas dos porcos, consumindo tudo que de podre o mundo oferece. Frequentei muito as fazendas, as roças, as terras, as propriedades dos meus tios quando eu era criança. E na roça, cada um tem uma tarefa, cada um tem uma responsabilidade. E eu lembro que um dos meus primos era responsável todos os dias pela manhã de ir ao chiqueiro alimentar os porcos. E sabe o que ele levava? Aquilo que nós chamamos lá no interior de Minas Gerais de lavagem. Aquele resto, aquela sobra, tantas vezes estragada e azeda da comida que ninguém mais consome. Em segundo lugar, é preciso reconhecer a sua real situação como aquele rapaz. Meu amigo, você precisa entender isso. Essa é a sua situação real, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está perdido. Você está distante de Deus, distante do céu, distante do Criador. Sem Jesus, você está totalmente perdido nesse mundo. Longe do Pai, longe de casa, sua vida é miserável, por mais rico que você possa ser. Você pode ser um homem rico, você pode ser uma mulher rica, mas espiritualmente, eu insisto, sem Jesus, você é miserável. E você pode até não ter percebido ainda, e pode até não admitir, mas a sua alma vive em desespero, como o jovem, o filho pródigo da parábola, porque a sua alma está faminta, porque a sua alma está sedenta de Jesus. E só Ele pode preencher esse vazio e saciar essa fome e essa sede da sua alma. Se fizéssemos rapidamente uma pesquisa aqui e perguntássemos quem nesta noite deseja ser pobre, paupérrimo, sem recursos, sem dinheiro, sem casa, sem comida, sem roupa, sem saúde, sem nada. Quem aqui nesta noite
deseja viver com os porcos no chiqueiro e comendo da lavagem dos porcos para não morrer de fome. Quem aqui deseja? Ninguém levantaria a mão para dizer: pastor, conte comigo, é o desejo do meu coração, é o meu sonho, a vida toda eu sonhei isso. Não em sã consciência. Ninguém quer ser miserável, pobre. Ninguém quer viver no lixo, na imundícia, na sujeira, na podridão. Mas ouça, e por favor, não sinta-se ofendido com a minha palavra. Todavia, saiba que assim é a vida de toda e qualquer pessoa que ainda está longe do Pai, longe de Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Se você ainda não tem a morada eterna do céu assegurada para a sua alma, você é o filho pródigo dessa parábola. Em terceiro lugar, nesta noite, quero desafiar você a considerar a possibilidade de voltar para o Pai. Considere. A Bíblia diz que aquele rapaz parou e ele pensou, ele refletiu, e ele entendeu, e ele considerou, e ele concluiu, e ele decidiu. Interessante notar que houve uma motivação para isso, não é verdade? O caos estabelecido na vida daquele jovem. E que caos foi esse? Ele gastou todo o dinheiro que ganhou, a herança que o pai deu. E agora houve uma crise econômica enorme naquele país, e ele não consegue emprego, não consegue trabalho, certamente os amigos deram as costas, e ele agora começa a passar fome, ele está desesperado. O que será, preste atenção, ouça, o que será que você está aguardando que aconteça na sua vida para que você pare tudo e pense sobre o seu relacionamento com Deus? Há um pensamento popular, há uma ideia da nossa cultura que diz assim, que muitas pessoas se aproximam de Deus e buscam a Deus porque conseguem ouvir a mensagem com amor. Mas outras pessoas somente são tocadas pela dor. E tem uma oração que eu faço desde que eu me entendo por gente. Desde a minha fase de junior, de adolescente, algumas orações me acompanham. E uma delas é esta: Senhor, fale comigo, de tal maneira que eu ouça e compreenda a sua voz, sem ter que apanhar. Porque é muito doloroso, é muito doído, somente ser capaz de ouvir a voz de Deus com o sofrimento, com a enfermidade, com o desemprego, com a morte, ou coisas semelhantes a estas. O rapaz da parábola parou, e diz o texto que ele começou a pensar, ele começou a meditar, e ele começou a lembrar de como era a sua vida. E ele então considera, naquele ponto, ele toma uma decisão, e diz o texto, levantou-se e voltou para casa. Descobriu a inutilidade dos prazeres do mundo, descobriu a inutilidade dos bens, da fama, do sucesso, de todas essas coisas que o mundo oferece. E ele então considerou que com o seu pai a sua vida era muito melhor, e ele não sabia. Aliás, é uma outra máxima que temos aqui. Muitas pessoas só dão valor depois que perdem. Como é triste. Muitas pessoas só dão valor a alguém ou alguma coisa quando perdem. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no
Tudo que fiz, o que Ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei vi a muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia,